Saber quais são e como funcionam as memórias do Arduino é fundamental para que você consiga desenvolver projetos com mais funcionalidades e também com maior performance. Você tem que saber pelo menos o básico de para onde seu código está indo no Arduino e como ele está sendo executado para conseguir otimizar os códigos, ou seja, deixar os códigos mais rápidos, ocupando o mínimo de memória possível e também rodando de forma mais confiável. Eu sou Marlon Nardi, professor especialista em eletrônica e programação e utilizo o Arduino há mais de 10 anos em meus projetos. E eu tenho um convite muito especial para te fazer. Se você quer saber como criar projetos incríveis com o Arduino e tirar as suas ideias da sua cabeça e transformar em linhas de código, eu criei o meu mini curso 100% gratuito chamado de Descomplicando o Arduino. Ele vai acontecer dos dias 5 a 10 de julho agora, já está pertinho. Serão 4 aulas totalmente gratuitas que vão acontecer aqui no meu canal do YouTube, onde eu vou te mostrar os primeiros passos que você precisa dar, mesmo que você seja totalmente iniciante, que você nunca tenha visto o Arduino na vida, para você tirar as suas ideias aqui da cabeça e transformar em linha de código sem depender de Ctrl+C e Ctrl+V. Se interessou? Então clica aqui no link da descrição, mestresdoarduino.com, e já anota na sua agenda, de 5 a 10 de julho. Quem tiver inscrito aqui vai receber os materiais em PDFs que eu vou disponibilizar durante o Descomplicando o Arduino, que vai te ajudar muito na sua jornada rumo a se tornar um mestre do Arduino. Inclusive, eu vou entregar certificado para quem assistiu o curso inteiro e estiver inscrito aqui embaixo no link mestresdoarduino.com. E para quem já está interessado no meu método completo Mestres do Arduino, calma, assiste o Descomplicando o Arduino primeiro, que eu vou te dar os primeiros passos para você entrar no mundo do Arduino. Depois, no final do Descomplicando o Arduino, eu vou liberar as inscrições para o meu curso completo Mestres do Arduino. Bora pro vídeo. Esse daqui é o Arduino Uno, que provavelmente é o Arduino que você tem aí, um dos Arduinos mais populares, que inclusive eu recomendo para você começar a aprender. E no coração dele nós temos aqui o microcontrolador Atmega 328P. Se nós digitarmos na internet Atmega 328P, nós vamos encontrar o datasheet, que seria como se fosse o manual desse microcontrolador. Tá aqui então esse datasheet, é um documento em PDF com 654 páginas, bem grande, com tudo que você precisa saber sobre o microcontrolador. E se nós formos aqui em Overview, ele vai mostrar, através desse diagrama em blocos, tudo que tem dentro desse microcontrolador, desse mini computador. Afinal, é isso que é um microcontrolador. Então aqui nós temos um quadrado, um retângulo, quadriculado, e aqui dentro desses blocos, tudo que tem lá dentro do microcontrolador, todos os periféricos que ele tem. Aqui no centro podemos notar uma CPU do tipo AVR, certo? A memória flash e a memória SRAM. Então, logo de cara aqui, nós podemos concluir que esse é um microcontrolador com a arquitetura do tipo Harvard, onde o código que você escreve, a memória de programa, é separado da memória de dados, que é a memória que o processador usa para auxiliar ele a executar as operações. Nós já vamos falar disso. Então esse não é um microcontrolador com a arquitetura do tipo von Neumann, por exemplo. Na arquitetura von Neumann, a memória de dados e de programa está junto ali. O fato desse microcontrolador possuir a arquitetura Harvard é muito bom, porque a arquitetura Harvard, uma das vantagens dela é que ela consegue executar códigos de forma muito rápida. O processador consegue executar uma instrução enquanto ele já está lendo a outra lá na memória flash. Aqui no centro nós temos a CPU, que é do tipo AVR, a empresa que fabricou originalmente esses CPUs, esse microcontrolador, essa arquitetura. A CPU nada mais é do que a unidade de processamento central. Ela tem a função de garantir com que o programa seja executado corretamente. Então é esse CPU que vai lá na memória, busca as instruções, executa e faz cálculos, por exemplo, aritméticos, lógicos e operações de bit a bit. Ele que é o principal componente aqui do nosso microcontrolador. Se a gente fosse comparar com um computador que você tem aí, desktop ou notebook, ele seria como o processador i5, i7, i9, um AMD, por exemplo, dá para comparar com essa parte do seu computador. Nós podemos ver que nós temos aqui o barramento de dados, e essa setinha indica que pode haver uma comunicação tanto da flash como da CPU, quanto da CPU com a flash. E essa é a primeira memória que nós temos no nosso Arduino Uno, no microcontrolador do nosso Arduino Uno. É nessa memória flash que fica armazenado os códigos que você escreve lá na IDE. Todas as instruções que você dá para o computador precisa ficar salvo num lugar. E essa é a responsabilidade da memória flash. Ela é uma memória que pode ser escrita eletronicamente, então você faz isso através da USB do seu computador, e também apagada eletronicamente. Você também pode fazer isso através do seu computador, da IDE do Arduino. E ela é uma memória do tipo não volátil, ou seja,
os dados nela vão se manter mesmo que você desenergize o Arduino. Então você consegue armazenar dados nela, tirar o Arduino da alimentação da tomada e esses dados vão se manter durante muito tempo. Inclusive, sobre a quantidade de tempo que ela pode reter uma memória, está escrito aqui na primeira página do nosso datasheet. A retenção de dados é de 20 anos, o que já é muito, a 85 graus Celsius, ou 100 anos a 25 graus Celsius. Ou seja, se você manter o Arduino numa temperatura de 25 graus Celsius, uma temperatura ambiente, as informações vão ficar salvas lá dentro por no mínimo 100 anos garantida pelo fabricante. É tempo pra caramba. Agora, se você utiliza esse Arduino dentro de um capô de um carro, por exemplo, onde é um ambiente quente, e se você utilizar ele sem uma boa proteção térmica, ele vai durar menos, essa memória vai reter esses dados durante menos tempo. Porém, 85 graus Celsius ainda duraria 20 anos, então dura pra caramba. Outra característica de todas as memórias é que elas não são infinitas. Muitas vezes a gente compra, por exemplo, um pendrive e acha que dá para gravar e apagar as informações nele de forma infinita. E não, tudo tem um tempo de vida útil, certo? E aqui, na primeira página do datasheet, nós também encontramos essa informação. Número de ciclos de leitura / apagadas da memória flash é 10.000 vezes. Então você pluga o seu Arduino no computador, carrega um código para ele, depois você carrega outro. Foi um ciclo, porque daí quando você carrega um novo código na ideia do Arduino, ele apaga o que estava lá. E você pode fazer isso 10.000 vezes. Pode parecer até pouco, 10.000, porém é muita coisa. Para vocês terem uma noção, trabalho com Arduino há mais de 10 anos e nunca consegui acabar com a memória flash do Arduino. Claro que eu programei vários, então foi meio que distribuído as gravações e apagadas entre eles. Porém, mesmo assim é muita coisa. Uma coisa interessante sobre a organização dessa memória flash é que como todas as instruções da CPU do tipo AVR são de 16 bits ou 32 bits, a memória ela não é assim 8 bits, 8 bits, 8 bits, né? Vários bytes um em cima do outro. Na verdade, essa memória é organizada da seguinte forma. Nós temos um byte numa linha, outro byte na mesma linha, então nós temos 2 bytes e depois 16.000 e poucos conjuntos desses 2 bytes, formando os nossos 32 KB. Aqui nós podemos ver que a memória flash, que também é chamada de memória de programa, porque ela armazena o seu código, o endereço dela de início vai de 0000 até 3FFF. E se a gente converter esse valor de 3FFF, que é em hexadecimal, para decimal, podemos ver que o valor vai dar, 16.383. Ou seja, essa memória consegue armazenar 16.384 endereços de 2 bytes cada. E se nós multiplicarmos 16.384, porque o endereço 0 também conta, multiplicado por 2, vamos obter 32.768 endereços. Tá? Por isso que essa memória, você vê lá no site do Arduino como 32K. Na verdade, é sempre um pouquinho a mais do que 32, porque não dá exato, né? Por exemplo, 1K de RAM seria 1024, 32K seria 32.768. Porque quando você acrescenta um zero no número binário, você acaba aumentando ele pelo dobro de dados. Então, nunca vai dar exato. Curiosidade interessante, né? Você já deve ter escutado a palavra bootloader nas suas pesquisas sobre Arduino, né? Quando você vai programar um microcontrolador, normalmente você precisaria de um gravador externo para poder carregar algum código nele. Porém, esses microcontroladores da Atmel, que hoje é Microchip, permite com que você carregue um bootloader dele, que seria um códigozinho, um programinha, que vai ser salvo na memória flash, que esse programa vai ser responsável por capturar dados da serial e fazer a gravação da própria memória flash sem utilizar um gravador. E nós podemos ver aqui, que está escrito aqui, boot flash section, ou seja, o bootloader também é armazenado num espacinho da memória flash por segurança. Voltando aqui para o diagrama em blocos do nosso microcontrolador, nós temos outra memória, que também é muito importante, que seria a memória SRAM. Essa é uma memória que, ao contrário da flash, ela é volátil, certo? Ou seja, quando você tira a energia dela, ela perde todos os dados. Tirou a energia, já era, ela vai zerar. E por que ela não retém os dados? Por que colocaram uma memória que não retém os dados ali? Porque não precisa. Porque essa memória, ela só serve para auxiliar o microprocessador a funcionar. Quer um exemplo? Imagina que eu te peço para fazer o seguinte cálculo: 497 multiplicado por 798 mais 494 multiplicado por 795. São duas multiplicações mais uma soma, né? O que provavelmente você faria? É difícil fazer isso da cabeça. Você provavelmente pegaria um pedaço de papel, faria a primeira multiplicação, que seria uma operação, anotaria no papel.
depois faria a segunda multiplicação e anotaria do papel. No papel, então, você teria duas informações, que daí bastaria você ler o papel e somar aqueles dois valores. Nesse caso, nessa analogia que eu estou te dando, o papel seria como se fosse a memória RAM. Você calculando, o seu cérebro seria como se fosse o processador e o papel como a memória RAM. É exatamente isso que acontece. O processador consegue executar, nesse caso aqui, somente uma instrução por vez. Então, para ajudar ele a fazer cálculos como esse que eu dei de exemplo, ele vai salvando certas coisas para ele pegar depois na memória RAM. Por isso que na memória RAM é armazenado variáveis que vão mudar durante a execução do seu código. Se tem algum dado que vai mudar durante a execução do código que você escreveu, ela não é salva na flash, porque o processador não consegue alterar a memória flash. Porém, ele consegue alterar a memória RAM. Quer um exemplo? Imagine que você declarou, por exemplo, a variável leitura do sensor ultrassônico. Você montou um projeto com Arduino que tem um sensor ultrassônico que está lendo a distância. Essa variável que você usou para armazenar a distância do valor do sensor ultrassônico vai mudar durante a execução do código, não vai? Você carregou o programa para o Arduino, o sensor começa a ler a distância e essa distância é variável, ela vai mudar. Logo, o processador do Arduino vai jogar uma cópia da variável da flash para RAM para que ele possa alterar esses dados durante a execução do código. Então, em resumo, que dados vão para a memória SRAM? Vão todos os dados que podem mudar durante a execução do seu código, tanto variáveis globais quanto locais. Para a memória SRAM também vão as variáveis locais de funções, endereços de retorno de funções e também de funções que servem interrupções. E por que tem esse S na frente da RAM? Esse S, pessoal, ele significa static, ou seja, que é uma memória RAM estática. Existem dois tipos, basicamente, a DRAM e a SRAM. A DRAM é a memória dinâmica, por isso que tem esse D de Dynamic. É uma memória RAM que ela precisa estar sendo atualizada o tempo todo. Senão, mesmo energizada, ela começa a perder os seus dados, porque ela possui capacitores com correntes de vazamento ali, né, com correntes de fuga, que eles vão se descarregando. Já uma memória SRAM do tipo estática, ela não precisa ficar sendo recarregada o tempo todo. Logo, ela consome muito menos energia e ela seria especial para o microcontrolador. Ela seria uma opção muito inteligente para o microcontrolador, que normalmente é utilizado em aplicações de baixa energia. Vale lembrar que a memória RAM do seu processador tem que ser muito, mas muito rápida. O tempo de leitura dela tem que ser muito curto, tem que ser muito rápido, porque o processador trabalha, do Arduino Uno, nesse caso, 16 MHz. Ou seja, para esse processador, ele vai executar 16 milhões de instruções por segundo. Então, a memória precisa ter um tempo altíssimo para não atrasar o lado do processador. Por isso que normalmente memórias RAM são caras, porque elas precisam ter uma velocidade muito grande, como por exemplo as memórias RAM do seu computador, né? Elas são caras se comparadas a outros tipos de memória. E outra, por que a memória RAM normalmente tem um monte de pino de comunicação? Para justamente ter velocidade. Para quanto mais pinos a gente tem, maior velocidade. E esses pinos na placa-mãe do seu computador são conectados ao processador. Muito massa, né, galera? Agora, tem uma memória aqui que pouca gente utiliza e que pode acrescentar funções extras a seu projeto, que essa é a memória aqui, ó, a EEPROM. A memória EEPROM é uma memória que possui 1 kilobytes, ou seja, 1000 bytes aqui no Arduino, né? Na verdade são 1024 bytes, e ela é uma memória não volátil, ou seja, assim como a flash, ela não vai perder os seus dados quando desenergizada. Ela mantém os seus dados naquele tempo que nós vimos ali, 20 anos a 85 graus ou 100 anos a 25 graus. E essa memória, ela não armazena o programa que você escreve. Ela serve como uma memória extra para você poder armazenar dados. Por exemplo, assim, ó, vamos pensar no seguinte caso, que você está com o seu projeto, lendo a distância com o sensor ultrassônico, e você quer armazenar essas informações a cada 5 minutos. Você pode pegar essas informações e salvar na memória EEPROM. Mesmo que você desligar o Arduino, mesmo que passe um bom tempo, esses valores ainda vão continuar salvos nessa memória. Como essa memória não armazena nem seu código e nem serve para ajudar o processador a funcionar, ela não precisa ser uma memória muito rápida. Então, essa é a memória com o tempo de leitura e escrita mais alta que tem aqui. Ela demora em torno de 3,3 milissegundos, o que é um tempo alto até, para você poder gravar um dado nela ou apagar. Então, se atente isso ao seu código. E outro detalhe, ela também tem uma duração. Por exemplo, ela pode ser escrita / apagada 100.000 vezes. Então, se você ficar escrevendo e apagando dentro de void loop dela, por exemplo, você pode acabar com a sua memória EEPROM de forma muito fácil. Então, toma cuidado, porque o void loop ali, né, o processador executa o código muito rápido. Então, ao invés de utilizar o método .write da biblioteca EEPROM nativa do Arduino, eu recomendo utilizar o método .put,
que só vai gravar um valor na EEPROM se esse valor for diferente. Então ele faz uma verificação e não sobrescreve o valor caso esse valor seja igual, tá certo? E falando em duração das memórias, eu deixei um vídeo dedicado somente sobre isso, que você pode ver diversos exemplos que eu dei e nos comentários mostrando como o Arduino dura bastante tempo. Eu estou deixando o vídeo aqui, tá? Essas são as 3 memórias que já vêm junto com o seu microcontrolador do Arduino. E muita gente me pergunta, Marlon, tem como aumentar essas memórias caso eu precise? Tem um Arduino Uno, meu programa não cabe nele. Fiz um código que não cabe nele e não quero ir para um Arduino Uno, por exemplo. Tem como aumentar a memória flash? Olha, pessoal, como vocês podem ver aqui, a memória flash está conectada diretamente à CPU. Então, nós não temos barramentos aqui que disponibilizam essa conexão via CPU. Então, não tem como conectar diretamente uma memória flash para aumentar o tamanho dessa memória de código, para você carregar um código maior no seu Arduino. Infelizmente não tem como. Porém, dá para você conectar memórias externas, como um cartão SD, como uma memória EEPROM, uma memória flash separada via comunicação I2C, SPI, para que você salve nelas, não o seu código em si com as instruções que a CPU vai usar, mas talvez uma imagem, em vez de salvar na flash, você pode salvar nesse cartão SD e pedir para o código ir lá ler. Então, apesar de você não conseguir salvar nesse cartão SD o seu código, linhas de código, as instruções, você pode salvar coisas, né, imagens, arquivos, mandar o CPU do Arduino executar depois, salvando da sua flash. Memória RAM não dá para expandir de forma alguma, porque nós não temos acesso às conexões internas da CPU. Alguns microcontroladores permitem isso, não é o caso desse. E memória EEPROM, com esse barramento interno, não dá para expandir, mas dá para você conectar via outros protocolos de comunicação, através de outros pinos, como I2C, SPI. Não vai ser tão rápido quanto a conexão desse barramento direto com o processador, mas muitos projetos não precisam de tamanho e velocidade. Então é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever para o meu curso, que vai acontecer agora, dia 5 a 10 de julho, Descomplicando o Arduino, para você aprender a tirar seus projetos da cabeça e transformar em linhas de código. Vai ser muito massa. O link está aqui na descrição. Se gostou desse vídeo, curte para ajudar o canal e se inscreve aí, porque tem muitos projetos loucos como esse vindo por aí. Até o próximo vídeo.